Falar sobre os filhos do profeta Noé, Sem, Cam e Jafé, não é mais apenas uma história contada em livros religiosos ou uma lenda herdada dos tempos antigos. Em vez disso, ela se tornou uma questão fundamental na interseção da história sagrada e da antropologia moderna. Será que toda a humanidade realmente descendeu desses três após o grande dilúvio? Ou será que a ciência genética abre novas portas para a compreensão das origens humanas e da diversidade dos povos? Entre os textos da Torá e do Alcorão e os relatos de exegetas e historiadores, encontramos narrativas entrelaçadas sobre a linhagem das nações e sua distribuição pela terra. Os árabes e judeus descendem de Sem, os africanos de Cão e os turcos, e os povos do norte de Jafé. No entanto, com o desenvolvimento da genética, da arqueologia e da linguística, surgiu uma nova perspectiva, que coloca essas narrativas em uma estrutura simbólica ou cultural, em vez de vê-las como uma realidade estritamente biológica. Neste vídeo, embarcaremos juntos em uma jornada que começa com o dilúvio gravado na memória coletiva das civilizações, passa pelas genealogias detalhadas encontradas em livros de história e interpretação, e chega ao debate científico moderno sobre as origens e a diversidade humanas. No final, fazemos uma pergunta aberta. Será que somos realmente todos filhos de Noé? Ou a verdade é mais complexa do que as narrativas antigas sugerem? Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. Em uma época remota que precedeu o surgimento de reinos e civilizações, os seres humanos viviam com base no monoteísmo inato que herdaram de seu pai Adão. Que a paz esteja com ele. Eles conheciam Deus com verdadeiro conhecimento e o adoravam somente, sem parceiros. No entanto, essa disposição natural não perdurou por muito tempo diante dos sussurros de Satanás, que ficou à espreita de oportunidades para enganar os filhos de Adão e levá-los do reino da obediência para as profundezas do politeísmo. Com o passar das sucessivas gerações, homens justos que haviam sido modelos para suas comunidades partiram deste mundo, e as pessoas se entristeceram profundamente por eles. Naquele momento, Iblis os inspirou com uma ideia cuja aparência externa parecia virtuosa, mas cuja realidade interna era o desvio. Ele os tentou a criar estátuas que incorporassem as imagens daqueles homens justos e como forma de preservar sua memória. No início, a intenção não era adorar essas estátuas. Eram apenas lembretes simbólicos. No entanto, com o passar do tempo e a mudança de gerações, o propósito original foi esquecido. O símbolo foi transformado em um objeto de adoração, e as mãos foram levantadas em súplica diante de pedras que não podiam prejudicar nem beneficiar. Assim surgiram as primeiras manifestações de politeísmo na história humana. O Alcorão Sagrado documentou os nomes desses ídolos, como diz Deus Todo-Poderoso. E eles disseram, não abandonem seus deuses, e não abandonem Wad, nem Suá, nem Iagut, nem Iá, Uk, nem Nasser. Esses nomes pertenciam a 5 homens justos do povo de Noé, cujas histórias foram transformadas de fontes de orientação em portas de entrada para a idolatria. As pessoas começaram a visitar os ídolos, oferecer sacrifícios a eles e buscar sua intercessão em vez de se voltarem para Deus, o Criador. Nessa atmosfera sombria, Deus Todo-Poderoso enviou seu profeta Noé, que a paz esteja com ele, para que seu povo retornasse ao caminho do monoteísmo. Ele veio a eles como um mensageiro do meio deles, trazendo uma mensagem de reforma e um chamado para adorar somente a Deus. No entanto, a resposta deles estava longe do que deveria ter sido. Eles responderam ao seu chamado com zombaria e escárnio, fechando o coração diante dos ouvidos. Deus diz, de fato, todas as vezes que os chamei para que você os perdoasse, eles colocaram os dedos nos ouvidos, cobriram-se com suas roupas, persistiram e se tornaram arrogantes ao extremo. Noé 7. A rejeição deles não foi momentânea. Em vez disso, sua teimosia persistiu por longos séculos. Noé permaneceu entre seu povo por 1000 anos, sem nunca deixar de chamá-los dia e noite, empregando particular e abertamente todos os métodos de aconselhamento e orientação. Apesar disso, apenas alguns acreditaram nele, enquanto a maioria persistiu em seu desafio e arrogância, até mesmo desafiando-o abertamente ao dizer isso. Traga-nos o que você nos ameaça se estiver entre os verdadeiros. Rude 32.
Quando a negação do povo de Noé chegou ao auge e eles fecharam as portas de seus corações ao seu persistente chamado ao longo de 950 anos, veio a revelação divina decisiva para construir a arca sob nossos olhos atentos e por nossa inspiração. E você não se dirige a mim em relação àqueles que cometeram erros. De fato, eles devem ser afogados. Rude 37. Então, Noé começou a construir a arca no coração da terra seca, longe de qualquer mar, em obediência à ordem de Deus. Era uma visão desconhecida e surpreendente que só aumentou a zombaria de seu povo ao passar por ele, ridicularizando e zombando de um homem que construía um navio no deserto. No entanto, Noé não deu atenção ao escárnio deles e continuou a construção sob a orientação de Deus até que o grande projeto divino fosse concluído. Quando a promessa de Deus finalmente chegou, o sinal predito apareceu, o estouro do forno, sinalizando o início da catástrofe cósmica. As portas do céu se abriram com uma chuva torrencial, e a terra irrompeu com fontes incessantes, de modo que as águas vieram de todas as direções. Naquele momento, Noé recebeu a ordem de levar a bordo os poucos crentes que haviam aceitado sua mensagem, juntamente com pares de todos os tipos de animais, para que a vida pudesse continuar após o dilúvio. Naqueles momentos decisivos, uma cena trágica e duradoura se desenrolou. O filho de Noé, chamado em algumas tradições de Canaã e em outras de Iam, que se recusou a entrar na arca. Noé o chamou com compaixão e misericórdia paternal. Ó meu filho, embarque conosco e não fique com os incrédulos. Mas o filho respondeu com arrogância: vou me refugiar em uma montanha que me protegerá da água. A resposta final veio. Hoje em dia não há protetor contra o decreto de Deus, exceto para quem ele tem misericórdia. À medida que o diálogo se desvanecia, as ondas aumentavam entre o pai e seu filho. O mar os separou e ele ficou entre os afogados, tornando-se um símbolo de alguém que escolheu o orgulho e a teimosia em vez da obediência a Deus. O épico chegou ao fim quando o comando divino foi emitido e foi dito: ó terra, engula sua água, e ó céu, retenha sua chuva. E a água baixou. A questão foi decidida e a arca repousou no Monte Judá. Ude 44. Com isso, as ondas se acalmaram. E a arca de Noé pousou no Monte Judi, anunciando o início de um novo capítulo na história da humanidade. Do alto da montanha, a vida começou a se agitar mais uma vez. A linhagem daqueles que haviam estado na terra antes foi cortada e ninguém permaneceu, exceto os descendentes de Noé. Deus Todo-Poderoso diz: e fizemos de seus descendentes os sobreviventes como Safate 77. Por essa razão, historiadores e genealogistas concordaram unanimemente que os sobreviventes de sua progenie eram apenas 3: Sem, Cam e Jafé. Elas se tornaram as principais raízes de todas as nações e povos após o dilúvio. A partir daí, Noé recebeu o título de segundo pai da humanidade depois de Adão. Que a paz esteja com ele, pois a partir dele, a jornada da humanidade recomeçou, e as linhagens se espalharam pelos diferentes continentes do mundo. Esse novo começo foi um sinal claro de que somente a fé é o que traz a salvação, e que a linhagem ou o parentesco não são suficientes para a libertação. Da arca que transportou os fiéis, o Filho da humanidade ressurgiu para escrever novos capítulos em sua longa história na Terra. A questão da esposa de Noé está entre os assuntos mais debatidos nos livros de exegese do Alcorão, com diferentes interpretações. O Alcorão afirma explicitamente que a esposa de Noé não era uma crente, mas uma incrédula. E Deus a apresenta como um exemplo de traição doutrinária. O Deus Todo-Poderoso diz: a esposa de Noé e a esposa de Ló estavam sob o comando de 2 de nossos servos justos, mas elas os traíram e seus maridos não lhes serviram de nada contra Deus. E foi dito: entrem no fogo com aqueles que entrarem. Esse versículo afirma decisivamente que sua proximidade com o profeta de Deus Noé não a beneficiou, que ela estava entre os incrédulos e, portanto, pereceu com seu povo. Por esse motivo, a maioria dos exegetas a descreveu como uma esposa incrédula que traiu o chamado e não acreditou na mensagem do marido. Os principais estudiosos da interpretação do Alcorão, como Ibn Kathir, em seu Tafsir e nas histórias dos profetas, enfatizaram que a traição dela não foi uma infidelidade conjugal, mas sim uma traição na postura e na crença. Ela espalhava notícias sobre os fiéis e zombava de seu marido diante do povo. Por outro lado,
Alguns relatos menos conhecidos apresentam uma narrativa alternativa de que Noé tinha outra esposa que era crente e que o acompanhou a bordo da arca. De acordo com esse relato, o número de sobreviventes do dilúvio foi de 8 pessoas. Noé, sua esposa crente, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé e suas esposas. A partir dessa perspectiva, surgiu a visão de que Noé tinha uma esposa crente que compartilhava com ele a jornada da salvação. Essa narração foi transmitida por alguns exegetas de Qatada e Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, embora não tenha obtido o mesmo nível de aceitação ou destaque que a primeira narrativa. Depois que a arca de Noé pousou no Monte Judá e a vida recomeçou, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se o núcleo a partir do qual a humanidade se espalhou após o dilúvio. Exegetas e historiadores concordaram unanimemente que as nações e os povos que surgiram mais tarde, em última análise, remontam suas origens a esses 3 irmãos. Shem, o filho do meio, estabeleceu-se no leste. Alguns relatos mencionam que foi ele quem fundou a cidade conhecida como First Sem, mais tarde identificada como Saná. De sua linhagem surgiram grandes nações, como os árabes, persas, curdos, hebreus e sírios. De seus descendentes também veio o maior dos profetas de Deus, Abraão, o amigo Moisés, aquele a quem Deus falou, e Maomé, que a paz esteja com ele. Por essa razão, o grupo de povos conhecido como semitas foi atribuído a ele, um termo que permaneceu presente em estudos modernos para descrever o árabe, o hebraico, o aramaico e idiomas relacionados. O presunto, por outro lado, passou a ser associado ao continente africano. De sua linhagem veio Cush, a quem são atribuídos os abissínios e os povos da África subsaariana. Mizraim, de quem se diz que descendem as origens dos antigos egípcios e dos coptas da Núbia. Put e Canaã, dos quais descendiam os cananeus, os primeiros habitantes do Levante. Também é narrado que Mizraim foi o fundador da antiga civilização egípcia, que surpreendeu o mundo com suas ciências e arquitetura. A linhagem de Cão também está ligada ao surgimento do tirano Nimrod, considerado um dos primeiros déspotas da história, que desafiou o profeta de Deus, Abraão, que a paz esteja com ele. Por esse motivo, Ham e seus descendentes passaram a ser associados à força física, à pele mais escura e à resistência, tornando sua descendência uma linha de vida civilizatória para todo o continente africano. Quanto a Jafé, considerado por muitos relatos como o filho mais velho, ele se dirigiu para o norte e para o oeste. De seus descendentes surgiram os turcos, russos, chineses, eslavos e gregos. Seu nome também está associado a Gog e Magog, que são mencionados no Alcorão como corruptores da terra que aparecerão no final dos tempos. Sua linhagem se estendia da Anatólia, no leste, à Europa, no oeste, razão pela qual seu nome ficou ligado aos povos dos mares e das regiões do norte. Por meio dessa divisão tríplice, você pode ter uma ideia das origens dos povos após o dilúvio. Shem era considerado o pai dos semitas, Ham, o pai dos africanos, e Jafé, o pai dos turcos e dos povos do norte. Embora essa concepção reflita um mapa mental do mundo como entendido pelos antigos, ela permaneceu presente nas narrativas islâmicas e nas tradições exegéticas, e se tornou uma estrutura fundamental para explicar as genealogias dos povos antigos e a ramificação da humanidade. Dos filhos de Noé, quando voltamos ao texto bíblico no livro de Gênesis, descobrimos que a maldição não recaiu sobre o próprio Cam, mas sobre seu filho Canaã. Conta-se que Noé disse: "Maldito seja Canaã, servo do servo será para seus irmãos." Essa precisão textual é de grande importância, pois esclarece que a responsabilidade era individual e restrita apenas à linhagem de Canaã, não a Cão nem a todos os seus descendentes. No entanto, ao longo dos séculos, as leituras ocidentais do texto sofreram distorções, levando ao que ficou conhecido como a maldição de Cão, uma expressão que não aparece na escritura original, mas que mais tarde foi empregada como uma ferramenta intelectual para justificar a escravidão e legitimar o comércio de escravos, principalmente na África. Alguns teólogos chegaram ao ponto de afirmar que a pele escura era um sinal dessa suposta maldição, uma interpretação abertamente racista, sem base nos textos originais. Mais tarde, essa ideia evoluiu para o que é conhecido como a hipótese amítica, uma teoria que afirmava que as principais civilizações africanas,
como o Egito Antigo ou os reinos núbios, não surgiram dos próprios povos africanos, mas foram estabelecidas por povos que chegaram, supostamente descendentes de Ham. Essa teoria serviu aos projetos coloniais ao sugerir que a África era incapaz de produzir uma civilização autóctone e sempre precisava de invasores para trazer progresso e refinamento. Com o avanço das pesquisas arqueológicas e antropológicas modernas, essa hipótese foi desmantelada e rejeitada por ser inválida do ponto de vista científico e ético, permanecendo como um exemplo claro da má interpretação racista de textos religiosos. No século XIX, com o surgimento dos estudos linguísticos na Europa, o termo línguas semíticas amíticas se difundiu. Em uma tentativa de vincular a divisão bíblica de Sem e Cão com a classificação linguística, o árabe, o hebraico e o aramaico foram classificados como línguas semíticas, enquanto o egípcio antigo, o berbere e o cushitic foram agrupados no que foi chamado de línguas amíticas. No entanto, essa estrutura logo se mostrou limitada e imprecisa, pois surgiram dificuldades científicas significativas na tentativa de unir esses idiomas sob o rótulo único de Hamitic. Em meados do século XX, o linguista americano Joseph Greenberg introduziu uma ruptura decisiva com esse legado ao propor o termo línguas afroasiáticas. Essa classificação reuniu 6 grandes línguas: semítica, berbere, egípcia antiga, cushitic, Chadic e Omotic. Dessa forma, a ideia de línguas amíticas, carregada de conotações coloniais e racistas, foi substituída por uma classificação científica objetiva. Hoje em dia, o uso do termo língua ramítica não é mais aceito nos círculos acadêmicos, enquanto o termo línguas semíticas continua em uso, mas apenas no sentido linguístico, sem implicações étnicas ou religiosas. À luz da moderna genética populacional, não é mais possível confinar toda a humanidade a 3 indivíduos específicos que viveram após o dilúvio. Estudos genéticos indicam que os humanos contemporâneos descendem de várias populações que viveram na África há centenas de milhares de anos e que a diversidade humana surgiu por meio de repetidas interações e ondas de migração. As evidências também revelam o cruzamento genético com neandertais e denisovanos, o que significa que a história humana não é uma linha reta que descende de uma única linhagem, mas sim uma rede complexa de cruzamentos e influências mútuas. Quanto aos conceitos de Eva mitocondrial e Adão do cromossomo X e Y, eles não se referem a um único casal histórico que viveu junto ao mesmo tempo. Em vez disso, eles denotam os ancestrais comuns mais recentes de linhagens genéticas específicas, a linha materna por meio do DNA mitocondrial e a linha paterna por meio do cromossomo Y. Cada um viveu em uma época diferente e com populações muito maiores. Assim, atribuir toda a humanidade a 3 homens específicos, Sem, Cam e Jafé, continua sendo uma concepção religiosa e tradicional, respeitada em seu contexto teológico, mas não reflete o quadro apresentado pela genética moderna. Ao mesmo tempo, é preciso enfatizar que a própria ciência ainda está evoluindo, e que o quadro completo das origens humanas ainda não foi definitivamente estabelecido. Pesquisas em andamento continuam a descobrir novos detalhes, que podem reformular ainda mais nossa compreensão das primeiras raízes da humanidade. Em conclusão, a história de Sem, Cam e Jafé permanece suspensa entre a fé e a tradição, de um lado, e as narrativas da ciência moderna, de outro. No entanto, a lição mais importante é que a fé não é herdada e a linhagem não garante a salvação. A verdadeira libertação vem somente por meio da obediência a Deus. E aqui chegamos ao final do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todo o nosso conteúdo mais recente, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para que você nunca perca as novidades.